Hoje estamos aqui na Lagoa de Iguabinha para gravar a segunda parte do capítulo 6. Esse capítulo 6 ele é um pouquinho extenso, mas ele fala sobre algo muito importante, que é a murmuração e o quanto a murmuração incomoda o nosso Deus. Aquele povo no Egito, Deus tirou eles de lá para enviar eles para a terra prometida. Mas quando chegou no deserto, uma viagem de 10 dias virou 40 anos. Então, não aumente aquilo que o Senhor determinou que seriam poucos dias com a sua murmuração. Não murmure, não reclame. Clame e agradeça sempre ao Senhor por tudo. Aquelas dificuldades, aqueles momentos difíceis que você pensa assim, Senhor, eu não vou conseguir. Você fala, eu vou conseguir superar em nome de Jesus, e agradeça quando passar, mas seja grato sempre. O nosso Deus, Ele se agrada da nossa gratidão a Ele. Vamos a mais uma parte do capítulo 6, nesse lugar lindo que é a Laguna ou Lagoa de Iguabinha. Vamos à leitura desse livro nessa parte hoje. Tema: não entristeçais o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não o ofendais, no qual fostes selados, marcados, carimbados como propriedade de Deus, firmados para o dia da redenção, libertação final do mal e consequências do pecado, através de Cristo. Eu ouvi esse versículo durante muito tempo, até entender que entristecer o Espírito Santo está ligado à língua. Para entender corretamente esse versículo, devemos lê-lo no contexto com alguns dos versículos anteriores e seguintes. Não saia jamais da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça, favor de Deus aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, não o ofendais, no qual fostes selados, marcados, carimbados, como de propriedade de Deus, firmados para o dia da redenção, libertação final do mal e consequências do pecado, através de Cristo. Longe de vós toda amargura e cólera, paixão, ódio, temperamento difícil e ira, raiva, animosidade e gritaria, briga, contenda, polêmica e, bem assim, toda malícia, rancor, má vontade e torpeza de qualquer tipo. Efésios 4, do 29 ao 31. Parece-me que entristecemos o Espírito Santo quando maltratamos os outros ou lhes falamos de maneira áspera. Ele também se entristece quando falamos mal, o que inclui todo tipo de conversa negativa, reclamação ou murmuração. Ainda nessa passagem, podemos observar que somos selados pelo Espírito Santo. Às vezes, eu
visualizo esse conceito como um saco Ziploc. Nada pode nos atingir enquanto tivermos a marca do selo. Se colocarmos um pedaço de pão num Ziploc, ele se conservará fresco, desde que não deixemos que o ar penetre nele. Mas, se formos descuidados e permitirmos que o selo seja quebrado, o pão ficará velho e duro em poucas horas. Penso que a mesma coisa acontece conosco quando respeitamos o Espírito Santo e não o aborrecemos, ou ofendemos ou entristecemos, estaremos protegendo o nosso selo. Um espírito murmurador, crítico e repreensível. Nem conversação torpe, obscena, indecente, nem palavras tolas e corruptas ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças a Deus. Efésios 5:4. O que Paulo está dizendo aqui é: ao invés de irar-se, ofender-se e entristecer o Espírito Santo, mostre sua gratidão a Deus. O espírito murmurador, crítico e repreensível deve ser completamente banido da igreja. Você já murmurou hoje? Você tem de ser honesto, porque Deus sabe. Nós nunca mudamos ou crescemos sem antes enfrentar a verdade e admitir que falhamos. Você pode pensar: bem, sim, eu tenho murmurado, mas tenho uma boa razão. Se fosse tratado da maneira como sou tratado, se levasse a vida que levo, você murmuraria também. Descobri muito tempo atrás que desculpas de qualquer tipo só me mantêm onde estou. Elas me impedem de seguir em frente. Em João 3, 8, 31, 32, Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra e conheceres a verdade, e a verdade vos libertará. Paráfrase da autora. A verdade nos libertará quando for aplicada em nossa vida. O Espírito Santo está no ramo da convicção. Ele é o agente de santificação. Ele desenvolve o processo de santidade em nós. Jesus planta a semente em nós, sua própria semente, e então o Espírito Santo nos ensina a palavra aguando a semente. Ele também nos vê como um jardim de Deus que está sendo cultivado e amorosamente nos mantém capinados. Desculpas são como ervas daninhas. Se permitirmos que cresçam, sufocarão os frutos. Eu era murmuradora, crítica e repreensível. Na verdade, eu tinha um grande problema nessa área. Podemos ser libertos. Qualquer um pode ser. Havia circunstâncias genuinamente negativas em minha vida, com um histórico imenso de abuso. Sentia-me no direito de reclamar, mas a atitude de reclamar não me permitiu sair do lugar. Parece-me que os que vivem em crise o tempo todo também têm vícios de murmuração e são repreensíveis. Esses dois traços negativos sempre estão juntos. O problema inaugura um ciclo. Primeiro, alguém encontra alguma circunstância amarga, então murmura.
o que o faz permanecer na circunstância. Aí Satanás acrescenta mais miséria, o que leva a mais murmuração. Agora, a pessoa tem duas razões pelas quais murmurar. Enquanto o ciclo continua, logo estará perdido num mar de problemas e murmurações e transforma-se em um estilo de vida. Ele se sente carente e oprimido. Frequentemente também se sente só. Pessoas com um espírito crítico têm dificuldades em manter amizades. Estão acorrentados aos seus próprios problemas e, depois de um período de tempo, os que estão ao seu redor se cansam de ouvir seus ais e começam a evitá-las, a menos que, é claro, murmuradores e ouvintes sejam iguais. E aí temos um caso de masoquismo. A murmuração é como assobiar para o diabo. Tive um cachorro chamado Bud. Quando estava do lado de fora e queria que entrasse, eu assobiava chamando: "Aqui, Bud! Aqui, Bud!" Pouco depois, ele entrava correndo. A mesma coisa acontece quando murmuramos. Estamos chamando o diabo, que vem imediatamente para nos causar mais sofrimento. Se você e eu decidirmos não mais murmurar, posso afirmar de antemão que isso será um grande desafio. Muitas vezes não percebemos o quanto murmuramos até que alguém ou alguma coisa, como este livro, chame nossa atenção. Com que facilidade nos impacientamos e começamos a murmurar quando ficamos presos no trânsito ou enquanto esperamos na fila do supermercado ou do shopping. Com que rapidez apontamos as falhas de nossos amigos ou membros da nossa família. Murmuramos sobre nosso trabalho quando devíamos ser gratos a Deus por ter um. Reclamamos sobre os preços altos quando devíamos agradecer a Deus por poder sair e fazer compras. Poderia continuar enumerando os fatos, mas creio que cada um de nós reconhece as áreas nas quais tem problema com murmuração. Tive de encarar a dura realidade de que um espírito crítico quase sempre está enraizado no orgulho. A indignação explode numa pessoa orgulhosa quando ela está transtornada. A indignação é uma atitude que diz: eu não merecia estar nesta situação. Eu merecia ser tratado melhor por Deus e pelos outros. Pensamos. Milhares podem estar na mesma situação, mas isso não devia acontecer comigo. Não conseguiremos parar de murmurar sobre o que não temos se não nos humilharmos e percebermos como somos abençoados em tudo o que temos. Devemos aprender a apreciar o que as pessoas fazem por nós e parar de reclamar sobre o que não fazem. Meu marido, por exemplo, não é do tipo que compra flores em dias especiais, mas ele é muito flexível e extremamente fácil de lidar. Houve muitas ocasiões, como aniversários, comemorações e Dia dos Namorados, em que eu esperava mais dele. Ele sempre dizia: se você quiser alguma coisa, eu a levarei para sair e comprarei tudo o que pudermos pagar. Claro que, como toda mulher,
Eu gostaria que ele comprasse alguma coisa no shopping e me fizesse uma surpresa. Eu me queixei ao Senhor sobre isso, fervilhando por dentro, com raiva, ofendida e ferida, e sentindo pena de mim mesma. Era tudo o que não deveria sentir, pois os meus sentimentos não ajudaram a mudar meu marido, nem em 1 milímetro sequer. Dave é maravilhoso, bom e generoso. Ele me deixa fazer quase tudo o que quero e me compra qualquer coisa que desejo, se houver dinheiro para isso. Ele é bonito, cuidar-se fisicamente, diz que me ama quase todos os dias e é muito amoroso. Posso olhar para o que ele não é e ficar triste, ou posso olhar para o que ele é e ser grata. Quem disse que sou perfeita? Todos nós somos iguais. Temos pontos fortes e pontos fracos. E, para termos um bom relacionamento, devemos realçar os atributos positivos e diminuir os negativos. Uma geração ingrata. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão, estabelecerão tempos difíceis de lidar e suportar, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, zombadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. 2 Timóteo 3, do 1 ao 2. Como Paulo previu muito tempo atrás, vivemos numa geração ingrata e corrupta. Parece que quanto mais as pessoas têm, menos valorizam o que têm. Estamos no mundo como crentes, mas devemos nos esforçar para não nos parecermos com o mundo. Quanto mais murmuram ao nosso redor, mais devemos expressar nossa gratidão a Deus. Luzeiros no mundo, fazei tudo sem murmurações, nem contendas contra Deus entre vós, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, espiritualmente perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, estrelas ou faróis, brilhando intensamente no mundo tenebroso. Filipenses 2, 14 e 15. Essa passagem enfatiza o que estou compartilhando. Deveríamos evitar murmurar, porque este é o espírito do mundo hoje. Deveríamos mostrar ao mundo como Deus é. Deveríamos imitar a Jesus e seguir seu exemplo, sendo luzeiros no mundo. Uma nova geração tem se levantado e a muitos não foi ensinado nenhum princípio divino. Não lhes foi ensinado nada sobre Deus na escola, nem foram ensinadas a orar em casa. Elas têm visto alguns exemplos tristes de líderes espirituais que caíram publicamente e sem ter um fundamento sólido. Por isso é fácil para elas concluir que religião não vale nada. Nós somos cartas lidas por todos os homens. 2 Coríntios 3, 2. Não precisamos mostrar a religião do mundo, que é hipócrita, falando o que fazer,
quando nós mesmos não o fazemos. Precisamos mostrar-lhe Jesus mediante um estilo de vida que exalte seus princípios. Esses versículos em Filipenses devem ser levados bem a sério no que se refere ao mandamento de não sermos murmuradores, queixosos ou repreensíveis. Somos ordenados a ser diferentes do mundo, para que possamos mostrar ao mundo uma maneira diferente de viver. Vamos parar por aqui. Estamos aprendendo no capítulo 6 desse livro que a murmuração impede que as bênçãos do Senhor cheguem até nós. E com a murmuração nós atraímos as coisas más, atraímos o inimigo através das nossas murmurações. Então, pare de murmurar hoje, agora. Eu falo isso porque tudo que a gente fala atrasa, tudo que a gente fala de murmuração impede as bênçãos do Senhor. Eu falo isso também para mim, porque eu também preciso de mudança todos os dias. Todos nós falhamos, todos nós precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos que Ele nos ajude todos os dias. Então, agrade a Deus com a sua boca. Louve e agradeça ao Senhor. Vamos orar por mais um dia de leitura. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, @aurileitura, para que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Compartilhe com os seus amigos, porque muitos de nós não alcançam a bondade e a misericórdia do Senhor, porque falamos demais. E esse livro tem nos ensinado muito, muito. Eu também tenho aprendido muito com a leitura desse livro. Eu tenho aprendido demais com a leitura desse livro. Então, compartilhe a nossa leitura, tá bom? Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por esse lugar lindo. Obrigada pelo teu cuidado e pelo teu amor com as nossas vidas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura. Brilha a tua luz, dissipa as trevas.